Hoje eu quero falar sobre como enfrentar transtornos da alma. Uma alma pode ficar doente? Uma emoção pode ser ferida de tal maneira que pode trazer um transtorno, um furacão de emoções. Aliás, teremos que enfrentar o furacão. Teremos que um dia enfrentar tempestades. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Uma palavra que Deus começou a ministrar ao meu coração durante a semana, e que eu acabei atrasando, ia ministrar hoje sobre ataques espirituais a crianças, sobre Halloween, quarta-feira que vem, no quarta-feira, eu vou mostrar a sutileza, a maldade, a crueldade com que as nossas crianças, os nossos filhos têm sido atingidos, e como isso traz ações nocivas, especialmente espirituais, para a vida do rebanho pequenino das nossas crianças. Mas hoje eu quero falar sobre furacões ou de emoções. Eu quero tratar Salmo 103, pode passar aqui para mim, travou. Salmo 103, de 1 a 4, diz o seguinte: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. O Salmo 103 é uma maneira assim muito diminuída de você citar o Salmo 23, um salmo que fala sobre um vale assombrado, um vale de sombras, um vale de morte, onde nós somos protegidos pela vara e pelo cajado do Senhor, que não estão ali para bater em nós, estão ali para nos proteger de ataques. Uma alma pode ficar doente? Pode. Existem emoções que são enfermas. Existem pessoas que não conseguem viver a plenitude da abundância, da alegria que Deus prometeu, porque Jesus veio para dar vida e fazer com que ela fosse generosamente abundante sobre a nossa vida. Existem pessoas que têm o seu coração presos a uma vida quase morta. É por isso que o salmista diz: não te esqueça dos seus benefícios. É gente que coloca o medo e a derrota, o pânico acima de Deus, como se Deus ele tivesse perdido o controle da vida. Lucas capítulo 12, verso 32 diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar-lhes o reino. Querido, nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que é um grande Pai, e nós temos um Deus que é um grande Pai, que me ama, não tenha medo do futuro, e é disso que Ele está falando. Olha para trás, não se esqueça, a tua memória, a tua lembrança, o teu passado, existiram ali. Nós experimentamos livramentos, nós experimentamos uma vida em que nós olhamos para trás. Lamentações diz: eu quero trazer a memória, no meio dessa destruição, no meio dessa derrota, no meio dessa cidade assolada, no meio dessa vida arruinada, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança é olhar para trás e ver todas as situações em que Deus me livrou. Mamãe disse que eu nasci, e é verdade, num domingo, dia dos pais, e é por isso que eu tenho o nome do meu pai, Osvaldo. E ela conta que eu quase nasci no táxi. Quando ela chegou no hospital, que ela deitou na maca, eu nasci. Filho, eu nem senti. Você nasceu e quem te segurou foi uma enfermeira. Ali eu já estava pronto para ir dessa para melhor. Existem livramentos na minha vida. Saltei de paraquedas um monte de vezes.
fiz mergulhos tive experiências dentro d'água, que eu não sei como é que eu estou vivo. Já passei por experiências de acidentes. Eu era garoto, tinha 6 anos, papai capotou com uma variante, e não era a variante do coronavírus, era um carro. Papai capotou com uma variante, isso era véspera de Natal, dia 23 ou 24, gente, eu me lembro que eu ia dormindo, a variante tinha um motor atrás, e era na época o carro do ano, porque você abria a parte da frente do motor, e era um porta-malas, e você abria a parte de trás, era um porta-malas. Então, era o maior carro do Brasil, só que aquele porta-malas, na verdade, guardava o motor ali embaixo. E eu vinha de São Paulo, era pela Rio Santos, e chovia muito, e papai capotou, diz ele que estava a 60 por hora, era uma velocidade extraordinária. E eu lembro desse dia, eu girando no carro, e eu tive um pequeno corte no joelho. Eu olho para trás, e eu trago à memória o que me dá esperança, os livramentos do Senhor. Agora, se a alma não consegue romper com o passado, ela fica doente. Essas emoções, pode passar, Maurício, adoecidas, elas vão fazendo com que a gente se encha de insegurança, especialmente a gente viva uma experiência de uma vida que tem medo. Qual de vós, por mais ansioso, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A ansiedade, ela é absolutamente inútil. A ansiedade, ela, em vez de trazer para mim tranquilidade, ela faz com que, muito obrigado, ela faz com que a minha perspectiva do futuro fique menor, e eu quero então viver essa vida querendo ganhar tempo, sem experimentar aquilo que Deus deu para mim hoje, uma vida menor. Existe depressão na Bíblia, um monte, tem um monte de gente que passa por depressão na Bíblia. A depressão não é uma doença nova, apesar de que hoje, diz a OMS, Organização Mundial, que ela diz que 33% de toda a população mundial, ela vai sofrer um pouco de ansiedade generalizada, ou de depressão, ou desses transtornos emocionais, alguns deles chamados de pânico, ou de medo, alguns deles chamados de síndromes. Diz assim, o Salmo 31, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem, estou enfraquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Você já se sentiu como um vaso quebrado? Algo sem valor, algo como um cão morto. Aqui o salmista está dizendo que os olhos dele choraram tanto, e ele olha para a vida dele e fala assim: eu não consigo ver alegria, a minha vida foi consumida de suspiros, e não é aquele suspiro doce, que você compra por aí, você mastiga e vem, aquele creme dentro, não é disso, é um suspiro de tristeza. Muita gente viveu experiências de depressão. A depressão não é uma enfermidade de enfraquecidos, a depressão, ela é um sintoma, é um grito do teu coração, de que você carrega muito mais do que você pode carregar, que o fardo sobre você é muito maior do que você devia estar levando. A depressão, gente, a química no corpo, ela é muito inteligente. Quando a gente trabalha mais do que deve, quando a gente se preocupa mais do que deve, quando a gente vive longe de Deus, a depressão acaba atingindo a gente, ela vem assim, de maneira involuntária, você não busca ela.
Existe tratamento clínico, existem os psicólogos, as psicólogas, existem os terapeutas, os psicanalistas, existe a psiquiatria, que organiza a química no nosso corpo, através de terapia medicamentosa, e existe também aquelas emoções que são atingidas por espíritos maus. Quando a gente fala sobre medo, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que até hoje não saiu de casa, porque tem medo de morrer. Mas pior do que isso, tem gente que tem medo de viver. O meu coração, Salmo 55, está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Você viu uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizado? Já viu uma pessoa vivendo uma experiência de pânico? É o que o salmista no Salmo 55 está vivendo. É o medo de ter medo. De que você tem medo? Eu não sei, mas ele atinge a vida da pessoa inesperadamente, e a fé é roubada, a alegria é tomada. A pessoa diz no seu coração que para ela não há esperança. O medo de viver, ou o medo em si, tem uma causa primária, que é a distância de Deus. O pecado trouxe medo. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, porque estava nu, entrei num buraco, eu escondi-me. Por que que nós nos escondemos? Por vergonha. Por que que nós nos escondemos? Por medo. Muita gente tem medo de Deus. Nós fomos criados, minha geração, uma geração anterior, colocou no nosso medo, no nosso coração, na nossa mente, o medo de Deus. Na verdade, o medo não vem de Deus, o medo vem do inferno. Essa é uma arma do diabo. O medo junto com a mentira andam de mãos dadas para te aterrorizar. Você não deve ter medo de Deus, você deve temer ao Senhor. E temer ao Senhor é dar atenção para aquilo que Deus dá, e obedecer mandamentos que são mandamentos que te livram e não que te aprisionam. Adão teve medo por quê? Porque rompeu uma aliança e quebrou um contrato de vida eterna. Não havia morte, não havia morte. Em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz que por um só homem veio o pecado e a morte. Por que que nós temos medo? Porque a morte vem nos perseguindo desde que nós nascemos. E o medo é uma maneira inteligente da gente responder às ameaças. O medo gera em mim e você o desejo de sobreviver. Mas quando você tem medo de quem te salva, quando você tem medo de quem na verdade te dá abrigo, nós cantamos aqui: então me tira o medo. O medo impede a gente de crescer, o medo impede a gente de sonhar, o medo impede a gente de avançar. Tem gente que chega na beira da terra prometida e volta para o deserto. Tem gente que chega assim, na iminência de conquistar, mas ele fala: pastor, eu nunca falei com ela porque eu tenho medo de tomar um não. Mas o não você já tem. Eu tenho medo de falar com o chefe, eu tenho medo de falar com meu filho. Tem gente que tem medo de falar com o pai e com a mãe. Vivem dentro de um ambiente familiar em que o medo prospera e a liberdade não existe. A origem do medo fez com que a natureza, o ser humano, nutrisse medo. Alguém aqui, eu morei num lugar no interior de São Paulo, Guaratinguetá. Aí teve uma mente brilhante de um aspirante oficial. Aspirante, ele é inimputável, você não adianta você querer, ele faz coisas que você não acredita. E foi feita uma manobra no Pantanal, há muitos anos,
E aí o aspirante, o que ele fez? Ele ganhou de alguns índios 10 jacarezinhos. Jacaré, crocodilo não, jacaré. E ele pegou aqueles 10 jacarezinhos desse tamaninho e colocou dentro de uma lagoa. E nós morávamos assim numa vila militar, cercada de lagoas. Passado 30 anos, o que você acha que aconteceu com o jacarezinho? Virou um grande jacaré. E a gente ouvia notícia, de vez em quando acionavam o bombeiro daquela vila militar para pegar um jacaré que tinha invadido um quintal. Mas tinha um amigo meu, o nome dele Salomão, também crente, Capitão Salomão. Ele tinha uma casa do lado, em volta daquele lago, e ele andava a pé, ia para casa e voltava. E uma vez eu perguntei a ele: Salomão, você não tem medo do jacaré? Ele: não, o jacaré que tem medo de mim. E é isso que está em Gênesis 9:2. O temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Não adianta você querer pegar o passarinho, ele foge. Não adianta você querer pegar o peixe, ele foge. Ele tem medo. O medo é uma constante na vida do ser humano, e a origem está lá no princípio. Medo de Deus. Em Mateus 17:6, Deus aparece no Monte Tabor, na verdade numa grande nuvem, e Deus fala: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, escutai-o. E naquele momento cobriram seus rostos, porque tiveram medo. Mas Jesus, se aproximando deles, os tocou e disse: não tenha medo. Olhe para mim, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Não tenha medo de dizer a verdade. Não tenha medo de contar para Ele o que você sente, contar para Ele seus pecados, contar para Ele suas alegrias, contar para Ele seus desejos. Deus é o teu Pai. Deus é o meu Pai. Essa questão do medo, ela acaba atingindo a alma da gente. Quando fala de saúde da alma, João escreve a carta e diz: amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A alma fica doente, gente, fica. A alma pode ser abatida, pode. Por que está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Por quê? Porque nós carregamos pesos muito mais. Pesos pesados é ótimo. Isso parece algum tipo quando a gente fala de judô, quando a gente fala de boxe, a gente fala de peso pesado. Mas é realmente isso que acontece. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. O que ele está dizendo? Que as nossas decepções contra nós mesmos fazem com que a gente viva com uma carga muito mais pesada. Enquanto a gente não tem um encontro com Jesus, enquanto você não compreende que Jesus carregou os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, enquanto você ficar se cobrando disso, enquanto você não entender que a dívida que você adquiriu, contraiu contra Deus, foi paga na cruz, a carga que você vai carregar de culpa, ela vai ser muito mais pesada do que você pode carregar. Você vai viver um tempo de perturbação emocional. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Se acalme e sabei que o Senhor é Deus. Calma. Não acabou. Outro dia eu estava vendo um menino pregando, e ele falou assim: não, se eu tivesse ali naquela hora, se eu tivesse presente, se eu pudesse voltar atrás, eu ia dizer para Judas: calma, no domingo Jesus vai ressuscitar. Aquele que você traiu, calma,
aquilo que você fez, aquilo que causou desespero nos outros, aquilo que está fazendo com que você fique perturbado, calma que Deus, Ele vai ressuscitar o seu filho através do seu espírito ao terceiro dia. A perturbação acompanha almas que estão vivendo com furacões dentro de si. Isso produz o que a gente chama de desespero emocional. Davi experimentou desespero emocional em 2 Samuel 12, quando ele recebeu a notícia do profeta que o seu filho, fruto de um pecado, iria morrer. Esse desespero fez com que ele não dormisse a noite toda. Diz ali, na última frase: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Ele se humilhou, ele se desesperou. O desespero emocional acontece quando você não tem saída. Quando Deus diz não, muita gente fica destruído, muita gente fica arrasado, fica devastado, porque Deus também diz não. Mas o não de Deus é bom para mim e para você. Deus não é o pai irresponsável. Eu me lembro de uma vez que Natália, minha filha, teve de manhã com a gente no culto. Ela pequenininha, ela queria se jogar aqui. Ela falava assim: pai, me joga daqui de cima. A gente em cima de um trampolim. Eu não sei nem porque eu subi lá com ela. A loucura estava na minha cabeça. Uns trampolim de 5 metros. Ela não sabia nadar. Ela falava: eu quero cair, eu quero cair. Primeiro ela falou: eu quero subir, eu quero subir. E ela falou assim: depois eu quero cair. Eu disse não. E filho fica emburrado com o pai, porque pai diz não. Pai diz não, não mexe na faca. Pai diz não, não enfia um grampo dentro da tomada. Pai tem que dizer não. E tem filho, como nós somos filhos de Deus, que não compreendemos o não de Deus. Isso pode levar ao desespero. Existem momentos, gente, de felicidade e vitória. Claro que existe. Elias foi um homem que experimentou vitórias. Ao meio-dia, Elias começou a zombar dos profetas de Baal e Azerá. Ele estava tirando uma onda. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Mas quando ele ora, clamando pelo Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que enviou Jesus, ele diz: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o sacrifício, o holocausto. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, que é na verdade aquele vale chamado do Armagedon. Isso está em 1 Reis capítulo 18. Ele está feliz, ele está animado, ele está cantando vantagem, ele está zombando dos perdedores, ele está humilhando, porque não basta vencer, ele está tripudiando daqueles homens que adoravam falsos deuses, e ele sai na frente do rei, correndo. Eu não preciso de cavalo, eu não preciso de carro, eu vou a pé, eu vou cantar vitória. Mas esse homem, mesmo homem que experimenta a felicidade, vai ter o seu dia de depressão. Transtornos emocionais são experiências em que entram na nossa vida como uma grande tempestade que sopra e traz para nós emoções feridas. Esse mesmo Elias, no capítulo seguinte, ele diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Olha, com medo de uma mulher. Em Berseba, que é sul de Israel, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de um zimbro, uma árvore, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que a igreja que veio antes de mim, não sou melhor do que os crentes que caíram, que foram derrotados, que foram abatidos, que caíram de joelhos antes de mim. Eu sou igual a eles. A Bíblia, quando fala no Novo Testamento de Elias,
Tiago capítulo 5 diz que ele é um homem como nós. Elias é um homem como eu e você. Ele orou, o céu fechou. Ele orou, o céu abriu. Só que a gente olha para Elias e fala: olha, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Mas ele é um homem que experimentou alegria, ele experimentou vitória, ele cantou vitória, ele correu, mas teve dia de desânimo, em que ele falou: é melhor morrer do que viver. Senhor, chega, já basta, eu não aguento mais, tira minha vida, me leva para longe, eu quero sumir. Você já falou isso? Parabéns, você é ser humano. Parabéns, você é gente. Parabéns. Existem épocas e situações que você pode sentir isso. Eu sinto isso. Só que acho que eu fui discipulado, disciplinado e preparado. Eu posso estar me borrando de medo. Você nunca vai saber. Como os pinguins de Madagascar, sorria e acene. Eu não largo meu fuzil e eu não saio da minha trincheira. Eu só saio morto, porque eu fui treinado para isso, e Deus vai treinar você para isso. Deus vai treinar você para você não abandonar. Elias aqui, ele acaba fugindo, por quê? Porque há tempo de desespero para todo mundo. Havia uma rainha que botou um exército atrás dele, teve que se esconder, e quando ele já não tinha mais ninguém, a solidão atingiu ele estava sozinho. Ele deixou o discípulo dele, deixou o amigo dele, foi sentar debaixo de uma árvore e começou a andar sozinho. Aí sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Existem marcas de decepções na nossa vida. Jonas é um profeta, diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Deus foi falar com Jonas em casa. Deus foi falar com Jonas: Jonas, levanta daí e vai lá para a Síria, vai lá para Nínive, que você vai pregar. Jonas falou assim: não vou não, aquele povo é mau, aquele povo não merece salvação, aquele povo não presta, aquele povo adora a deuses pagãos, aquele povo mata com requinte de crueldade, aquele povo não merece ser salvo. Aí Deus diz: levanta, porque lá tem um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Ele fala, ele orando, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava em casa? Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu a ele: sim, tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ele estava preocupado, porque ele sentou debaixo de um arbusto, e veio o sol, secou o arbusto e queimou a careca dele. Então ele ficou zangado por causa de uma planta que morreu, mas ele também ficou zangado com Deus, porque Deus fez aquilo que ele não queria que Deus fizesse, que era salvar. É quando você começa a dizer para Deus o que Deus faz, o milagre que Ele pode fazer, o milagre que Ele não pode fazer. Não, Deus, aqui você abençoa, na igreja do vizinho não. Aqui nós vamos crescer, nós vamos ter milagre, aqui nós vamos ter cego vendo, aqui nós vamos ter aleijado pulando da cadeira, aqui nós vamos ter multiplicação de pão. Lá no vizinho não, que eles são muito tradicionais, eles não têm o mesmo fogo, eles não fazem a mesma bucha que nós, querido. Deus é Deus, e a gente tem que deixar Deus ser Deus. Só que esse homem Jonas, ele era tão mesquinho, que ele queria salvação só para Israel, porque ele se achava o rei da cocada preta. Ele se achava, essa era a expressão da minha mãe, Dona Inês, ele se achava o crente, ou os crentes, ou o povo, que era melhor do que os outros povos. Então Deus não podia exercer misericórdia, porque isso deixava ele decepcionado. A decepção trouxe desejo para ele morrer.
É como se você quisesse que só o teu time ganhasse todo ano, não tem jeito. É como se você quisesse que só o time do rival visitasse a Série B. Não, teu time também visita. Como se você quisesse que a alegria ficasse em cima de você, mas a tristeza em cima do seu adversário, em cima daquele que não faz parte do teu povo. É como se você fosse para a praia e quisesse pegar sol, mas a nuvem ficasse em cima daquele que não é crente. Queridos, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre justos e injustos, e traz sol sobre justos e injustos. Essas marcas de decepção trazem algo chamado desgosto. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Não tem descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. A minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de minha alma amargurada me expressarei. Já viu gente que só reclama? Você já foi isso aqui. Você já fez isso aqui. A minha vida é uma desgraça. A minha vida só me dá desgosto. Em algum momento você ficou desgostoso e a tua alma ficou adoecida. Sabe por quê? Porque você não é anjo, porque você é gente, você é ser humano, e é por isso que Deus é o médico de homens e de almas. É por isso que o nosso Deus é que cura a nossa alma, querido. A gente fica doente para Deus mostrar para a gente que Ele é Deus. A vida de Elias não escapou das mãos de Deus. A vida de Jonas não escapou das mãos de Deus. A vida de Jó é Jó, que perdeu família, perdeu filhos, e perdeu tudo, e perdeu a dignidade, e perdeu a saúde, que está dizendo: a minha vida só me dá desgosto. Ele não lembra que teve 10 filhos, ele não lembra do tempo da fartura, ele não lembra do tempo das vacas gordas, ele lembra de quê? Do hoje. E hoje a minha vida só traz desgosto. É por isso que eu estou triste. Por que eu estou triste? Porque só eu trabalho, só eu sustento a minha fé, porque eu sou o único crente em casa, porque só eu que trabalho para sustentar esses marmanjos que levantam meio-dia, 1h da tarde, porque ninguém me ajuda na cozinha, ninguém me ajuda a lavar um copo, porque ninguém me ajuda a varrer a casa, porque ninguém me ajuda em nada. Sou eu que ensino certo e todo mundo ensina errado. Só eu, é o dever de sustentar. Diz assim, Números 11, verso 10: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver o meu mal, o mal. Sabe quem fala isso? Moisés. Pensa num homem manso. A Bíblia diz que Moisés, mansidão aqui é dom do Espírito, mas é você domar você, aqui ele não aguenta mais. Você já teve assim um dia que você pediu para Deus acabar com tudo? Eu já tive. Já contei aqui, vou contar de novo. Um dia, quando Arthur, meu filho, ainda com câncer, e a gente já estava no 5º ou 6º mês do tratamento, e a gente experimentou assim, um monte de internações, UTIs, e Arthur, no meio do tratamento do câncer, neutropênico, aquela criança que não tem mais capacidade de reagir a nenhum tipo de enfermidade. Como é que chama aquela doença que a criança... Meningite. Arthur teve ao mesmo tempo meningite, ele pegou sarampo ou catapora. Gente, eu via ele sendo furado, sem anestesia, e tirava sangue de um lado, e ele perdeu o catéter. Gente, pensa, eu ver o meu filho chorar o dia inteiro, e não foi para isso que eu gerei um filho. Eu disse: Deus, mata o meu filho, porque eu não aguento mais. É melhor morrer do que viver. E Deus, que é bom, me disse:
Não! Hoje isso ficou para trás. E hoje isso é uma memória que já está curada. Deus me disse não, ele vai viver. E hoje o meu filho, ele enche a minha vida. Hoje o meu filho me dá alegria. Hoje o meu filho é razão de contentamento. Às vezes a gente fica desgostoso. Às vezes a gente passa por um momento de solidão e a gente fala: Deus me mata. Olha, eu nunca tentei me matar, pastor, mas eu já pensei assim em morrer. Sabe, Deus, já que o céu é tão bom, deixa eu morrer. Você já pensou nisso? Parabéns, Moisés também pensou. Mas Deus também disse não a Moisés, e Deus disse não para mim. Ele fala: viver é melhor do que morrer. Porque se você está passando hoje, pelo desgosto, é o tempo de hoje. Dias piores nós enfrentamos, mas dias melhores nós tivemos, e dias muito melhores nós teremos. Nosso Deus, querido, Ele na verdade nos atrai o tempo todo. O nosso Deus na verdade nos traz para perto o tempo todo. E essas experiências que nós temos, como Moisés teve, como Jonas teve, como Elias teve, como homens de Deus, como Davi tiveram, são experiências que são comuns a mim e a você, são circunstâncias que a gente vai viver. Então, quando você tiver com a tua alma abatida, quando você tiver que enfrentar o furacão de emoções, existe um Deus que é maior do que os nossos problemas. Existe insegurança na solidão? Existe. E é por isso que a igreja é tão boa. Eu falei pela manhã, a igreja não precisa de você, nem de mim. Eu e você, nós é que precisamos da igreja. Sabia disso? Se você não estiver na igreja, se você não estiver reunido, os dons de Deus jamais vão se manifestar em você. Porque os dons do Senhor não são para você, são para a edificação do corpo. Viver longe de Deus, viver longe do corpo, viver longe da igreja, é viver uma vida decepada da vida. É viver uma vida que não tem sentido. Para que Deus vai te dar um dom, se você não faz parte daquele corpo, cujo cabeça é Jesus? Deus, Ele dá dom para mim e para você, querido, para que você edifique as pessoas que estão do lado. Maldito seja o dia que nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz, porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção. Quem é que diz isso? Jeremias. E tem gente que chama ele de profeta chorão. Chorão? Pensa no homem que ministrou a vida inteira. Pensa num pastor que não ganhou ninguém para Jesus. Foi Jeremias. Já imaginou um ministério assim? Imaginou você com uma empresa que não tem um cliente a vida inteira? Monta a empresa. Você não consegue convencer ninguém a comprar o pão da tua padaria, ao bolo da tua confeitaria, a fazer uma limpeza no teu consultório odontológico, a passar por uma cirurgia lá no teu hospital. Já pensou nisso? Já pensou você pregar e falar assim: gente, ele só viu desgraça, o rei rejeitou, os profetas mentirosos eram contra ele, ele foi jogado num buraco, ele ficou com lama até o pescoço. Ele fala: o Senhor me seduziu, e seduzido fiquei. Ele foi chamado para o ministério que Deus falou assim: ó, você vai pregar para onde eu mandar, você vai derrubar pedras e muralhas, mas ninguém vai acreditar em você, mas você vai ser uma voz profética e testemunho contra Israel, quando Israel for abalada, quando Israel for destruída. É por isso que Jeremias está triste, porque a vocação dele era alertar, mas o alerta nunca funcionou. Sabe aquela sirene, a gente chama de delator, que toca
Quando você entra num ambiente que está com uma segurança eletrônica, pronto, ele era a sirene. Ele era o atalaia, ele era o sentinela, que grita, alarme, alarme significa isso, todas as armas, all arms, alarme, pegue as armas. Ninguém acreditou. Sabe o que ele fala? Por que eu nasci? Para que o Senhor me mandou para um ministério desse? Mas é dentro do ministério que você cumpre uma função que todo mundo vai desprezar. João Batista diz que ele cresça e eu diminua. O ministério de João Batista era para preparar um caminho, só isso. Olha, teu ministério, João Batista, vai ter 6 meses. E ele então, como voz do que clama no deserto, ele ministra por 6 meses, 6 meses só para preparar a vinda do Senhor. Tu és o Cristo? Ele falou, só não. Eu sou a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Sabe como é que ele termina a vida? Ó, com a cabeça dele numa bandeja. Jesus diz, no nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. A verdade é que nós vamos experimentar o sofrimento. A Bíblia diz, Isaías capítulo 53, que Jesus era experimentado no sofrimento. Em Mateus 26, 38 diz assim, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E aí, Jesus estava triste ou não? Estava ou não, gente? Ele está domando a morte. Ele vai dizer, a minha vida ninguém me atira, mas eu vou lá dou. Você acha de verdade que os cravos, os pregos poderiam conter o Todo-Poderoso num pedaço de madeira em forma de cruz? Acha de verdade? Por que você acha que Jesus sofreu o que sofreu? Por que ele foi surrado, cuspido, chicoteado, recebeu uma coroa de espinhos que cravou, que entrou na carne, no cérebro, na cabeça dele? Tudo que Satanás queria era que Jesus não fosse para a cruz. Houve um fim de semana desse de feriado de carnaval, um desses desfiles de escola de samba, que trouxeram um fantasiado de Cristo e outro fantasiado de diabo. E o diabo vinha chicoteando Jesus. Não sei se foi em São Paulo, se foi no Rio de Janeiro, mas foi num desses grandes desfiles. Quem foi que viu isso? Você viu isso? Mentira! A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Sabe por que Jesus sofreu? Porque Deus te amou. Aquele, Romanos 8, que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por nós, ele também nos dará todas as coisas. Não tinha nada a ver com o diabo. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele fez de tudo para que Jesus ali abrisse a boca. Mas a Bíblia diz, como ovelha muda, ele foi mandado aos seus tosqueadores. Porque se Jesus abre a boca, acabou para a gente. Não haveria mais esperança. Porque Deus se fez homem e morreu e foi castigado por mim e você. Então, querido, Jesus, ele passa também por esse vale de sombra de morte. Jesus também enfrenta esse furacão de emoções. Ele aqui vai suar sangue, e gotas de sangue escorriam da sua testa, escorriam do seu corpo. Tamanha agonia que ele está enfrentando, sabe de quê? Não é do medo da morte, não. É de se distanciar de Deus. Na cruz ele faz um clamor: Deus meu, por que me abandonaste? Ele cita o Salmo 22, porque tem dias que a gente vai se sentir abandonado. Essa síndrome do medo, querido, ela é universal. A Bíblia diz em Lucas 21 e também em Mateus 24, lá no futuro, ele diz, isso aqui é o chamado Apocalipse de Jesus. Ele está no Evangelho de Mateus, de Marcos
E no Evangelho de Lucas, diz assim, em Lucas 21, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Querido, você quer brincar de andar com Deus? Eu vou te avisar. A grande tribulação vai ser um tempo terrível. Os homens, os corajosos, os valentões, os guerreiros vão desmaiar de pavor, com a expectativa do que vai vir. Haverá sinais no céu, haverá sinais no mar. A igreja, vazou. O anjo tocou a trombeta, a igreja vai ser arrebatada. E ai da terra, e ai dos que habitam na terra, porque Satanás desce com grande fúria, porque lhe resta pouco tempo. Você sabe o que é terror? Você sabe o que é pânico? Você sabe o que é medo? Vai atingir as nações. Não, a minha nação é poderosa. Nós temos os MiGs, aviões extraordinários. Eu tenho um míssil ultrassônico. É o que saiu agora. Querido, ninguém vai escapar. Não dá para escapar das mãos do Deus vivo. Agora eu quero dar para você uma saída no meio desse grito de pânico, uma esperança para você que vive hoje. São antídotos para você enfrentar as tuas doenças de alma, os teus transtornos de alma. E eu te dou 4 vacinas, já que está todo mundo vacinado. Eu vou dar para você aqui 4 antídotos contra a doença da nossa alma. Número 1, reconheça a presença de Deus. Tem muita gente que está passando pelo vale da sombra da morte e acha que Deus não está lá, mas Deus está. Pedro está com os discípulos dentro de um barco no mar da Galileia, um grande lago enorme. Não dá para ser, não é um laguinho aqui do Parque Barigui, querido. É um lugar que, se você for largado no meio, você não consegue voltar. São quilômetros de diâmetro. E ali veio uma tempestade, e os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se. Vou repetir e vou sublinhar: assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. É gente que tem medo de Deus, é gente que pede para Deus vir, é Deus que pede para Deus visitar, é Deus que clama, Deus manda o anjo. Aí quando o anjo vem, quando Deus vem, quando Deus aparece, ele tem medo, acha que é fantasma. Querido, olha para mim, Deus não vai te abandonar. Esse amém é um amém de incrédulos. E nós não estamos preparando uma igreja que duvida de Deus, mas uma igreja que crê no Senhor. Eu vou repetir para você: Deus não vai te abandonar. Eis que estarei convosco para sempre, por todos os dias. Eu não vos abandonarei, eu não vos deixarei órfãos, até o final, até o ponto final, até o final dos séculos. Amém, gente? Reconheça a presença de Deus, ainda que você esteja vivendo um momento de medo e de pânico. Número 2, você tem que discernir entre fé e maluquice. Nesse mesmo capítulo, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha para mim, aqui não é coragem, aqui tem a ver com obediência. Nossa, é corajoso, sou obediente. O Deus que me mandou caminhar, foi Deus que me chamou, vem. Aqui não é maluquice. Deus deu para a gente um cérebro para a gente pensar. A fé, gente, não é você enxergar assim no meio do futuro, será que vai dar? Não, a fé ela é verdadeira porque ela confia numa palavra que não muda. Gente, o nosso Deus, ele não muda. Então, tem coisas que vão machucando a gente, porque a gente não consegue reconhecer que é Deus que está com a gente, ou quando Deus está mandando a gente fazer. Número 3, você precisa confiar no caráter de Deus.
Você precisa confiar que Deus é Pai de luz. É isso que Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva, todo bom presente, tudo que é bom na tua vida, vem do céu, do alto céu, do Pai de luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você pode cometer um pecado, você pode decepcionar Deus, se decepcionar, você pode decepcionar sua família. Olha para mim, Deus não vai mudar. Deus não é sujeito às mesmas paixões que nós. Deus não é sujeito às mesmas... Não, Deus que diz, você está salvo, aí amanhã de manhã você perdeu a salvação, aí depois você se arrependeu, você está salvo de novo. Não, Deus não age assim. Confie no caráter de um Deus que não vai mudar. Ele não produz uma sombra diferente. Ele não... O que é ele? Não é sujeito. Porque dependendo da estação, o sol vai passando, do tempo, e a tua sombra vai mudando. A gente muda de opinião. Tem gente que muda de amor. Tem gente que muda de pensamento. Deus não muda, é isso que ele está dizendo. Então confia na palavra de Deus. E por último, lembre das vitórias do passado. Eu cito de novo Lamentações 3:20. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos orar. Fique em pé em nome de Jesus. Hoje foi dia de ministrar na sua vida, na vida de gente que está com a alma enfraquecida, que está com a alma adoecida, que está esperando a razão e querendo entender o propósito de tudo que acontece na vida. Tem muita gente que experimenta o que há de melhor. Tem muita gente glorificando e exaltando a Deus, e isso deve ser feito. E nós já fizemos aqui, no meio do culto, quando nós adoramos ao Senhor. Mas tem muita gente ainda à espera do milagre. Tem muita gente aqui ainda à espera de uma resposta do céu. Tem muita gente que já recebeu até o não de Deus. E tem muita gente que por causa dessas tristezas já pediu até para morrer. Querido, eu estou orando e estou falando por você. Eu orei muito pela sua vida hoje. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se tem aqui alguém hoje que já passou pela cabeça, já passou pelo teu pensamento, sim, de tirar a sua vida ou de morrer, e você hoje quer dizer para Deus: não, Deus, eu quero é viver. Se você já pensou em morrer, ou já pediu para Deus para morrer, se você até já tentou tirar a sua vida, ou já pensou em tirar a sua vida, só coloca a mão no seu coração. Se você, como eu, um dia desistiu e falou para Deus: mata, bota a mão no seu coração. Se um dia você desistiu do seu sonho, do seu ministério, do seu chamado, como Jeremias, que disse: o que eu estou fazendo aqui? Minha vida é cheia de tristeza. Coloca a mão no seu coração. Se você está experimentando um tempo que está muito prolongado, Deus, está muito distante, eu não tenho expectativa nenhuma, nada se move, eu não vejo a mão do Senhor. Mas hoje você quer dizer: Deus, apesar de eu não ver, eu quero continuar a crer, porque bem-aventurados não são os que veem, mas os que creem. E se você hoje quer dizer: eu creio no meu Senhor, coloca a mão no seu coração. Se você quer pedir um milagre para o Senhor, se você quer olhar para trás e descobrir de novo esperança, eu quero trazer a lembrança. Eu não consigo nem lembrar, Deus, mas eu quero trazer a lembrança, aquilo que me dá esperança. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu não quero chamar Deus de fantasma, eu quero chamar Deus de meu amigo. Eu quero chamar Deus de Pai. Coloca a mão no seu coração. Se você está solitário, se você está vivendo sozinho, se você está carregando fardo sozinho, coloca a mão no seu coração. Se você está buscando um lugar para ser abençoado e para abençoar, coloca a mão no seu coração. Deus, nós levantamos ao Senhor essa noite um clamor, Senhor. Tira o medo de nós, tira de nós a
a incapacidade de crer, tira de nós a incredulidade, tira de nós essas experiências que fazem homens e mulheres desistirem da vida e do fôlego da vida que sou Deus. Eu quero, em nome de Jesus, rejeitar, repreender e anular toda falsa notícia, toda mentira do inferno que decretou a morte, ou que fez com que teus filhos e tuas filhas pedissem a morte. Eu quero declarar que Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que é o caminho, a verdade e a vida sobre a vida dos teus filhos. Eu quero decretar que ainda que os teus filhos passem pelo vale da sombra da morte, a Tua vara, o Teu cajado os protegerá. Eu quero declarar que a bondade e a misericórdia do Senhor os perseguirão. Eu quero declarar que o Senhor tem um futuro de paz, um futuro de vitória. Eu quero decretar a derrota dos inimigos espirituais do Senhor Jesus Cristo. Eu quero decretar que os olhos dos teus filhos verão o Senhor, e verão a bondade do Senhor. Eu quero decretar que as nossas gerações e o nosso futuro está escondido no Senhor, e que o mal não nos tocará, e que as armas do inferno não se levantarão, e os teus filhos serão reconhecidos como benditos do Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorifique o nome do Senhor. Em nome de